A paz do Senhor, queridos, amém? Glória a Deus. Você está feliz? Você está alegre com o Senhor? Boa noite. Você já olhou para esse lindão aí, para essa linda? Já deu a paz? Eu sei que o pastor já dá um minutinho para a gente, né? Mas é tão pouco tempo. Quando chega na metade da igreja, acaba o tempo, temos que voltar. Então, se você ainda não fez, olha para esse lindo, olha para essa linda, dá a paz do Senhor para ele, dá boa noite para ele. Diz como que ela está linda hoje, como que ela está cheirosa, afinal hoje é domingo, né? E domingo o crente usa a melhor roupa, sim ou não? Nós mostramos a nossa melhor roupa de domingo, né? E quando a gente é muito espiritual, irmãos, eu vim para cá pensando nisso. Eu falei, Senhor, o Senhor precisa abrir os nossos olhos. E eu vim rindo sozinho, eu não comentei isso, eu estou com um parente em casa, daqui a pouco eu vou falar sobre eles. E eu falei, Senhor, eu estou muito crente, Senhor. Eu estou tão gordinho, mas botei essa camisa tão apertadinha, mas eu vou botar, Senhor. Porque eu fico tão bonito com ela. Amém? Então, irmão, se às vezes está gordinho, fala assim, eu profetizo em nome de Jesus, que essa camisa vai entrar, esse vestido vai entrar, e eu vou ficar lindo para a glória do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém, irmãos? Eu quero louvar a Deus aqui, a vida dos meus primos, que estão aqui, o Vinícius e a Gabi, são da Assembleia de Deus Recomeçar, lá de Itaboraí. Esqueci o nome do pastor. Pastor Hélito Jardim, pastorzão, bênção demais. Estão passando esses dias aqui em casa. Desculpa, hoje não pude vir. A gente já mora num apertamento, irmãos. Agora você imagina com mais alguns casais dentro de casa. Só tem um banheiro. Então é cronometrado o banho. Hoje foi correria, pastor. Ó, é 2 minutos para cada um. Um saía, outro entrava, um saía, outro entrava. Mas glória a Deus, que Deus abençoe a vida dos meus primos. Estão em casa, aqui é a casa do Senhor. E estamos, irmãos, no ano do avivamento, amém? E nós precisamos ser avivados. Mas deixa eu te falar, irmãos, há uma verdade que também no nosso mundo atual, há uma crescente muito grande de pessoas que não professam mais a Jesus como Salvador. Na Europa, existem igrejas que estão sendo fechadas, porque não há mais cristão que amam estar na presença do Senhor. Há pessoas que perderam o fogo, há pessoas que perderam a alegria de estar aqui. E o pastor, quando ele começou a falar sobre essa alegria de estar de domingo, irmãos, para o crente é o ápice o dia de domingo, estar na casa do Senhor. De domingo é o dia mais esperado do cristão, ou se não é, deveria ser. Porque quando nós crescemos nesse berço evangélico, e nós somos já criados desde pequenininho, já fomos ensinados que domingo é o dia do Senhor. Outra denominação vai dizer que é o sábado, mas nós, o domingo é separado para o Senhor, e nós temos essa alegria, enchemos o nosso coração de expectativa, de estar aqui sobre esse lugar, olhar para aquele irmão que você, de repente, há muito tempo não vê, e estar aqui, e poder o abraçar, e poder compartilhar, e ter esse momento de comunhão. Isso nos fortalece, isso traz alegria para os nossos corações, e tem se perdido nos dias atuais. Mas olha que legal, Deus me fez lembrar de uma história. Quem tem filho pequeno dentro de casa aqui vai lembrar? Existe um filme chamado Guardiões, do Papai Noel, do Menino do Gelo, e tem um bicho papão. Quem já assistiu esse filme em casa? E tem um Cid também, que é o menino lá do sonho, lá que bota o sonho nas crianças. Quem já assistiu esse filme? Os Guardiões. Se você não sabe, então escute isso, olha para cá. Esse filme, ele retrata os guardiões, ele guarda da vida das crianças. Tem a fadinha do dente também, quando arranca aquele dente, tem aquela história, bota aquela moeda, a criança fica feliz. Só que na casa do Papai Noel, existe um globo terrestre que ele consegue monitorar todas as crianças do planeta Terra. E cada criança existe uma luzinha brilhando como se fosse um fogo ardente, é coisa linda. Só que de repente, irmãos, há uma reunião na cúpula do Papai Noel, e de um certo modo, aquelas luzes que estavam queimando, ardente, brilhante, começam a se apagar. E aqueles guardiões não entendem o que está acontecendo, e eles ficam confusos, e de repente parece uma nuvem preta sobre aquele lugar, e ele é o névoa, o bicho papão, o terror das crianças. E ele começa a dizer para o Papai Noel que ele consegue voltar novamente, e as crianças têm os sonhos roubados, as crianças têm a sua alegria roubada, até um ponto que só fica uma luzinha acesa sobre aquele planeta.
e todos os guardiões se ajuntam sobre aquele lugar, para que aquela chama daquele menino continue se acendendo. Sabe, irmãos, aí Deus começou a ministrar no meu coração sobre essa noite, sobre avivamento. Existe sim uma crescente de pessoas que já perderam esse fogo. Existe sim uma crescente de pessoas que não ardem mais pela vinda do Senhor Jesus. Mas enquanto houver uma igreja que tem o seu chama, que tenha fogo aceso, nós iremos incendiar quem estiver perto de nós. Não importa a quantidade, porque o fogo, e isso é legal, existe o triângulo do fogo. Se são 3 componentes: oxigênio, comburente e combustão. Um deles for tirado desse triângulo, não há fogo. Mas quando esses 3 são combinados, irmãos, só precisa de uma ignição para que haja fogo. Você está entendendo? Eu não sei se de repente alguém aqui é oxigênio, eu não sei se alguém aqui é a combustão, eu não sei se alguém aqui é a ignição, mas se tudo isso estiver junto e misturado, se prepara, porque vai vir fogo do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor uma vez mais? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, verso de número 3. Avivamento. O pastor Fabrício me deu um tema. E falando nele, esse fim de semana ele está entre nós, está viajando, estamos sentindo falta daquele gordinho. Já mandei várias mensagens para ele: pastorzão, manda foto que eu quero ver como é que é em São Paulo. Amém? Hoje nosso tema é cheios do Espírito Santo. Amém? Nessa sequência de avivamento. E nós vamos ler em João 3, do verso 3 em diante. Iremos pontuar alguns pontos importantes de ter uma vida cheia do Espírito. Amém? Quem achou diz amém. Verso de número 3 diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, não pode entrar no reino de Deus o que não é nascido. Não pode nascer. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Curve sua cabeça. Senhor, como precisamos ser guiados por Ti, Senhor. O Seu Espírito, Ele é verdade. Ele que conduz os nossos passos, Senhor, para esse caminho de salvação. Assim como o vento, Senhor, que nós só sentimos a brisa, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas Ele é guiado por Ti, Senhor. Assim somos nós, cheios do Teu avivamento, porque não precisamos, Senhor, saber qual é a direção, mas precisamos apenas ser guiados por Ti, Senhor, porque sabemos que o final é de paz. E queremos nessa noite, Senhor, ser cheio de Ti. Nessa noite nós abrimos os nossos corações, Senhor, e que esse vento impetuoso, ele sopre, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. E você diz amém. Amém? Avivamento. Irmão, mas por que precisamos desse avivamento?
Por que estamos falando tanto sobre esse avivamento? Por que é tão importante sermos avivados? Por que é tão importante nós termos uma vida cheia do Espírito Santo? E o avivamento, os discípulos, quando eles são introduzidos na vida de Jesus e são ensinados para aquele período de 3 anos com Cristo, eles têm a capacidade, eles têm a orientação de Jesus. E Jesus é um mestre que dá todo o ensinamento que eles precisam saber para lidar com as adversidades que sobrevêm sobre a vida deles. Mas há um período na história que Jesus, ele sempre diria que eu não vou estar com vocês a todo tempo. É necessário que o Filho do Homem padeça, sofra, para que venha o Consolador. Jesus, ele vai dizer que quando ele subisse, o Consolador desceria e ele estaria conosco até os confins da terra, até os últimos dias. Mas é engraçado que Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos, dizendo, quando Jesus ele morre, ele ressuscita, ele aparece para aproximadamente 500 pessoas em Jerusalém. E para essas pessoas que Jesus ele aparece, ele dá uma ordem dizendo: ei, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não façam nada antes que sejam revestidos de poder. Jesus poderia, irmãos, dar uma outra ordem para eles. Jesus poderia dizer muito bem: ei, João, você está pronto. Mateus, você já está pronto. Você pode ir cumprir a sua missão. Você pode ir cumprir o propósito que já é estabelecido sobre a vida de vocês. Mas Jesus não. Jesus lhe dá uma ordem diferente, dizendo: ei, espere um pouco, ficar em Jerusalém, permaneçam no mesmo lugar, até que do alto sejai-vos revestido. E quem é que traz esse revestimento, irmãos? Quem é que dá essa capacidade? Quem é que traz essa ativação sobre os discípulos? O Espírito Santo. E é engraçado que, irmãos, quem é que pinta a casa, além do Rodolfo? Alguém que já pintou? O Juninho já pintou. Esses dias eu estava no trabalho, pastor André, e ali nós precisávamos fazer uma tarefa sobre o equipamento, e pegaram uma tinta e pintaram aquele equipamento, mas passou dias aquele equipamento pintado, mas aquela tinta não secava. Aquela tinta continuava fresca ainda depois de dias. Então alguém foi perguntar para o cidadão que fez aquele trabalho e disse: ei, fulano, você usou o ativador naquela tinta? E ele disse: mas que ativador é esse? Eu não sabia que precisava ativador. Para mim era só pegar tinta, passar no equipamento, estava tudo certo, ele estaria pronto. Ele falou: pois bem, enquanto você não colocar o ativador nessa tinta, ela nunca vai atingir o tempo de cura dela. Sempre vai estar fresca, sempre vai estar mole. Sabe o que é interessante, irmãos? Nós precisamos desse avivamento para nós atingirmos essa ativação do Senhor, para que possamos cumprir o propósito dEle e atingir a maturidade no Senhor. Às vezes nós estamos em um estado de imaturidade, porque ainda não aguardamos esse avivamento do Espírito Santo. O avivamento, o Espírito Santo é aquele que nos ativa para atingir o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. É por isso que precisamos esperar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder para cumprir aquilo que o Senhor já determinou. Mas enquanto você não for ativado por Ele, você ainda vai continuar sendo tinta fresca. Enquanto você não utilizar o catalisador na sua vida, você ainda vai continuar pecando nas mesmas coisas, irmãos. Ainda vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Ainda vamos continuar retrocedendo pelos mesmos motivos. Quantas vezes nós de repente olhamos para pessoas e olhamos: gerente, cadê aquele fulano? Cadê Bertano? Que ainda não atingiu aquela maturidade que o Senhor já tinha determinado para a vida dela, mas ainda continua com uma tinta fresca, porque ainda não experimentou o catalisador do Espírito Santo. E Ele é presente nas nossas vidas, irmãos, em todo momento. Pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não faz a sua vontade. E olha que legal, o Espírito Santo, ele é caracterizado pelo menos por 4 objetivos na Bíblia. Ele é representado pelo vento, o Espírito Santo é representado pelo fogo, o
O Espírito Santo é representado pelo óleo, e ele é representado vento, fogo, óleo e água. Boa, pastor. E hoje eu queria usar essa analogia do vento. O vento é um tipo especial do Espírito Santo, porque a palavra Espírito também traduz como vento. O nosso Senhor usa o vento como tipo de Espírito. Nós lemos em João. O vento não é controlado pelos homens. O Espírito Santo é soberano em suas operações. A presença do vento é percebida pela influência. Da mesma forma, a presença do Espírito Santo é conhecida pela sua influência nos corações. O Espírito Santo também, ele é conduzido, ele é representado pela pomba corpórea. E quando nós lemos em Lucas, Jesus, quando ele é batizado no Jordão, uma pomba desce sobre ele como Espírito Santo. E Jesus então, ele é cheio do Espírito Santo. Jesus é conduzido pelo deserto. E no deserto, ele é tentado por 40 dias, irmãos. Agora pensa você, por que Jesus não foi tentado antes do descer do Espírito Santo? Por que Jesus ele não foi passar por essa aprovação enquanto o Espírito Santo não desceu sobre a vida dele? Porque mesmo Jesus, ele precisaria ser catalisado pelo Espírito Santo, irmãos. Porque sem essa presença nós não conseguimos. Sem essa força sobrenatural sobre as nossas vidas, nós não conseguimos romper nas nossas áreas familiar, espiritual, financeira, ministerial. Porque não é sobre a sua força, não é o que você pode fazer, mas é que o Espírito Santo pode fazer através de você. E Jesus então, cheio do Espírito Santo, ele passa por esse período, pastor, de tentação, mas ele consegue resistir até o final. Mas é interessante sobre isso, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, ainda que às vezes é circunstância, porque mesmo as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, a vontade de desistir, ela bate sobre as nossas portas. Mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, irmãos, o desânimo chega dentro da sua casa sem você esperar. Mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, os problemas familiares que se levantam sobre a tua vida, ele quer tentar fazer você desistir. Aí você pode pensar, evangelista Samuel, mas você disse que o Espírito Santo é aquele que catalisa, é aquele que potencializa para o cumprimento do propósito. Sim, mas o próprio Jesus, ele mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mas houve um período que ele estava no Getsêmani, ele muito afligido, ele pediu a alguns amigos para que estejam orando com ele, e ele vai dizer, Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, porque é muito doloroso, Senhor. Tamanho será a aflição, tamanho será a tribulação que eu vou passar, mas se possível for, Senhor, passe de mim esse cálice. Jesus era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Jesus estava cheio do Espírito Santo, sim ou não? Mas por que Jesus então, ainda que cheio do Espírito Santo, ainda que cheio da verdade, ele cochiou em desistir? Porque nós, irmãos, mesmo cheios do Espírito Santo, nós não estaremos sujeitos a não passar pelas atribulações. As atribulações não vão passar pela sua casa simplesmente porque o Espírito Santo ele está em você. Pelo contrário, é quando você está cheio do Espírito Santo que as atribulações se levantam, as adversidades se levantam, não para te provar, querido, mas para provar que existe um Deus na sua vida, e que você precisa confiar, e que você precisa acreditar. E assim como Jesus por um momento pensou em desistir, mas mesmo assim ele disse, Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia, faça a tua vontade. Por quê? Quem é cheio do Espírito Santo, querido, não se move pela sua vontade. Quem é cheio do Espírito Santo, não faz o teu querer. Quantas vezes, querido, a vontade de desistir bate? Quantas vezes a vontade de fazer qualquer outra coisa, se não for a vontade do Senhor, bate em nossa porta? Isso é normal. Mas quem é cheio do Espírito Santo vai dizer, ei, não é minha vontade. É como a Gleice diz,
não é fazer o que eu quero fazer, mas é fazer o que precisa ser feito. Ainda que de repente, como o pastor disse, qual é a sua dor que você vai escolher? Qual é a luta que você vai abraçar para passar? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso capacitor, mas é a vontade dele que tem que ser prevalecida sobre as nossas vidas. E quem anda segundo o Espírito, não anda segundo as circunstâncias que nos cercam, irmãos. Porque se todas as vezes que nós nos movimentarmos segundo as circunstâncias sobre as nossas vidas, você nem estaria aqui, querido. De repente tem pessoas que estão aqui sobre esse lugar, sobre essa noite, que está com a casa bagunçada, que está com o casamento que só Jesus, que as dificuldades estão sufocando de uma maneira tão grande, mas as pessoas que é movida pelo Espírito, ela não anda segundo essas condições, porque ela sabe que mesmo diante disso tudo, há um Deus que está acima do controle de todas as coisas. Quem é movido pelo Espírito Santo, as coisas podem estar até fora do lugar, mas ela sabe que quando o sopro do Senhor vier, todas as coisas começam a se juntar, juntas, medulas, ossos, e fica de pé para a glória do Senhor. Oh, Ezequiel, pode esses ossos sobreviver? Ah, Senhor, tu sabes. Mas às vezes é tão difícil, irmãos. Às vezes parece que as coisas estão tão fora do lugar. Às vezes parece que os ossos estão todos estraçalhados. E quando nós olhamos para a situação, irmãos, nós até cremos, irmãos. Nós até sentimos. Mas às vezes, irmão, a circunstância, ela quer roubar essa verdade de nós. E às vezes nós fazemos como o profeta: Senhor, tu sabes. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Aí o Senhor vai dizer para aquele que está cheio do Espírito Santo: ei, para de olhar para a sua circunstância. Você tem o Espírito de Deus. Começa a dar ordem para aquilo que está fora. Começa a dar ordem para aquilo que não está no lugar. Porque o Espírito do Senhor vai sobrar sobre a sua vida. Após o Senhor, vai. Quem é cheio do Espírito Santo é doido, querido. É doido demais. Esses dias eu estava no trabalho. Eu sou responsável por uma ferramenta. Eu sou especialista naquela atividade. E eu fiz a manutenção, irmãos. E eu sou muito caprichoso no que eu faço no trabalho. Sou até chato demais. Irmãos, a gente faz a manutenção na empresa. E aquele equipamento foi para São Paulo para finalizar os testes. Irmão, deu tudo ruim. Deu tudo ruim. Eu cheguei no trabalho na segunda-feira, o chefe me chamou na sala, e quando o chefe estava na sala, irmãos, é porque o negócio deu ruim, não é para te dar promoção não. Ele falou: Samuel, o chefe está te chamando na sala. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Ele falou: Samuca, não tem aquela ferramenta que você fez? Eu falei: sim, chefe. Deu tudo ruim, varão. O que você fez? Eu falei: eu não fiz nada, eu fiz aquilo que estou acostumado a fazer. Ele falou: varão, a casa caiu. E a gerente ficou brava demais, irmãos. 100 mil reais os testes, irmãos, jogado fora. 100 mil reais. Eu falei: chefe, impossível, está errado. Eu garanto o que eu fiz. Então a gerente resolveu fazer esses testes numa outra empresa. Foi no dia que eu cheguei, fiquei até meia-noite no trabalho, não pude vir na imersão no dia seguinte. A imersão está complicada na minha vida. Satanás está querendo me paralisar nessa imersão em inglês. Mas vai parar não, hein? Todo dia que tem imersão tem um trem. Mas vai cair para a glória do Senhor. Irmãos, eu fiquei até meia-noite nessa empresa acompanhando os testes. E antes de ir, eu fiz uma oração, eu jejuei e falei: Senhor, é o nome do teu filho que está em jogo. Os homens estão dizendo que, irmãos, que está tudo ruim, pai. Irmãos, crente é doido demais, irmãos. Eu falei: Senhor, mas eu acredito que quando colocar os meus pés sobre aquele lugar, e eu vou olhar para aqueles vales de osso seco, Carlinhos, está tudo fora. Está tudo dando ruim. Foi: Senhor, mas quando eu colocar lá, eu vou meter minha mão na ferramenta, ninguém vai ver. Eu vou olhar o olho para o lado e vou dizer: ei, hoje tu vai dar certo, porque hoje eu estou aqui.
tudo deu ruim porque eu não estava. Mas hoje eu tô aqui. Sou Cristiano Ronaldo não, irmão, mas eu fiz aqui, ó. Eu falei, taca pau, irmãos. Vamos para cima. Aí o primeiro teste, e eu aqui com o coração aflito, irmão. Até meia-noite, irmãos. O primeiro teste foi eu aqui, Senhor. Samuca, e aí? O primeiro teste deu bom. Eu falei, vamos para cima, vamos para o próximo. Eram 10 testes, irmãos. Cada teste era um ataque cardíaco para Samuel aqui. Só Jesus. Aí passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. E o chefe toda hora ligando, Samuca, como é que tá? Eu falei, rapaz, vai descansar porque vai dar certo para a glória do Senhor. Irmãos, no último teste, a Juliana me ligando. Eu falei assim, amor, ela foi até comer uma pizza na casa da amiga. Foi, vai comer essa pizza, que a minha pizza hoje aqui vai ser diferente. Aí no último teste, irmão, eu falei, varão, e aí, varão? Ele falou, Samuel, você pode ir para casa, porque eu não sei o que você fez, mas o negócio aqui deu tudo bom. Você pode aplaudir o Senhor? Crente cheio de Espírito Santo é muito doido, irmãos, porque aonde a planta do seu pé pisar, aonde a sua mão tocar, tem que prosperar, querido. Tem que dar certo, irmãos. Aí eu cheguei, isso foi sábado. Aí eu cheguei na empresa, peitei tudo, irmãos. Aí eu estufei o peito, cheguei e falei, chefe, e aí? Falei, deu tudo bom. Aí sabe o que ele fez? Qual foi a bruxaria que você fez? Falei, chefe, não fiz bruxaria não. Eu só disse uma coisa. Falei, Senhor, vai dar bom. Você não pegou isso não, querido? Você não está entendendo isso não, querido? Eu nem ia falar sobre isso. Mas quando a gente é cheio de Espírito Santo, a gente é muito chapado, irmãos. A gente tem que ser muito chapado para a glória do Senhor. É porque quando a gente tem que chegar dentro de casa, e você ainda não entendeu sobre isso, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele não se movimenta pela ordem natural, ele se movimenta pela ordem celestial que foi liberada sobre a nossa vida. Aí chega dentro de casa, o negócio está ruim. A partir de hoje, Senhor, quando as plantas dos meus pés tocarem aquela casa, aquilo que não é para estar lá vai sair, Senhor. Aquilo que não está em ordem, Senhor, vai começar a voltar para o lugar, porque o sopro do Espírito Santo de Deus vai soprar sobre aquele lugar. Ou você acredita nisso, irmãos, ou você pode acreditar no Evangelho, querido. Porque o Evangelho é poder de transformação. É poder de transformação. E nós somos guiados pelo esse Espírito do Senhor. E mesmo Jesus sendo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele ainda pensou em desistir, porque as lutas elas vêm, as lutas elas batem sobre a nossa porta. Mas quem é cheio do Espírito Santo não é paralisado por isso. Quem é cheio do Senhor, querido, consegue enxergar além. Quem é cheio do Senhor, pode estar tudo dando ruim, mas ele é o único maluco dizendo que vai dar certo. Os 10 espias foram lá ver a terra, aí voltaram os 10, aí 8 cabras, sem o Espírito de Deus, falou assim, a terra é boa, manda leite e mel, o fruto tem que ser 5 anos para carregar, a uva é grande, porém tem gigantes, dá ruim. Aí tem 2 chapados cheios de Espírito Santo dizendo, ei, tem gigante, tem adversidade, mas aquilo que o Senhor prometeu é meu e eu vou pegar. Aí Josué e Caleb vai dizer, cheio de Espírito Santo, quem só faz isso que é cheio de Espírito Santo, nós iremos comer aqueles gigantes. Por quê? Não é o que você tem, querido. Quem olha para você pode dizer, rapaz, tu não tem nada. Você é tão pequeno, é tão desprezível. Quem é você na fila do pão? Ei, eu tenho o Espírito de Deus, eu sou eleito, filho do Senhor. Cheio do Espírito. E é esse Espírito que nos movimenta. Jesus em João no capítulo 4, Jesus ele tem uma palestra com a mulher samaritana. E ele disse, vão e compram comida para os seus discípulos. Ele fica sozinho com aquela mulher.
e ele faz aquela arruaça sobre aquela cidade. Uma mulher que não era crente, uma mulher que não conhecia Jesus, mas ela, quando ela bebe daquela água que o Espírito Santo proporciona, ela fica chapadinha, e ela faz um rebuliço em Samaria. Uma pessoa, irmão, cheia do Espírito Santo, chapada do Senhor, ela bota uma cidade de cabeça para baixo, mas ela faz incendiar, porque o Espírito Santo se apodera dela. E Jesus volta com aquela mulher, e os discípulos voltam com a comida, e vão dizer: Senhor, o Senhor ainda não comeu, Jesus. Aí a pessoa cheia do Espírito Santo, Jesus fala assim: ei, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Sabe qual é o problema, querido? É porque nós estamos muito preocupados com a nossa vontade. O problema é que nós nos movimentamos muito segundo o que eu quero fazer, muito segundo o que eu sinto. Às vezes eu falo isso muito com a Juliana, eu não preciso mentir, irmãos. Às esse ela fala assim: amor, esse negócio está meio assim. Eu falei: querida, a gente não faz porque está sentindo legal, a gente faz porque precisa fazer, Gleice. Isso é um divisor de água para nós. Porque quem é cheio do Espírito Santo, querido, e vai ter dia que você vai acordar e falar: eu não quero fazer. Vai ter dia e fala assim: rapaz, imersão 40 graus na igreja, você está doido, rapaz. Você está maluco. Aquela praia bacana lá do Caribe, lá do Hollywood. Irmãos, esses dias que eu fui perceber que o nome da praia ali é Praia do Hollywood. Nem sabia. Ponto 1. Pastor Fabrício que me apresentou. Só que tem um problema, querido. Quem é cheio do Espírito Santo não faz aquilo que lhe apraz, mas faz aquilo que agrada o Senhor, seu Pai. Vou repetir isso. Quem anda segundo o Espírito Santo não faz aquilo que lhe apraz, mas faz aquilo que agrada o seu Pai. Sabe por quê? Jesus vai dizer o seguinte: se você que é ruim sabe dar bom para os seus filhos, imagine o teu Pai. Se você pedir, olha o que ele fala: se você pedir, Ele vai dar o Espírito Santo de Deus. Só que tem uma verdade, pastorzão: você que tem que pedir, você tem que querer, você tem que se esforçar, você tem que amar isso. Ter uma vida avivada é uma vida de busca de relacionamento, é uma vida que quer essa presença, é uma vida que quer viver um sobrenatural, porque nós nos vivemos não segundo aquilo que é visível, mas sim aquilo que é invisível, porque todas as coisas que são invisíveis, elas são eternas, irmãos, são eternas, e nós estamos nos movimentando por coisas que são palpáveis e são transitórias. E o Senhor quer nos chamar para esse oceano da eternidade, para esse vento que sopra sobre os nossos barcos. Mas às vezes a gente fica tão acuadinho, segurando. Deixa o vento do Espírito Santo soprar, querido. Levanta essa vela do teu barco. Fala: irmãos, Senhor, não quero saber para onde vai, mas sopra sobre esse barco e me leva para o meu destino. Porque às vezes nós reclamamos dos ventos: Senhor, o vento está soprando. Deixa soprar, querido. O problema é que você não está levantando é a vela desse barco. O vento está soprando e a gente está olhando para esse vento, e Jesus olhando para a gente dentro do barco, dizendo: meu filho, eu estou soprando esse vento, mas quem tem que levantar as velas é você. O barco só anda, querido, quando a vela está içada. O vento do Espírito Santo está soprando, amém? O vento do Espírito Santo está soprando, amém? Agora, querido, esse pedir, esse ansiar, esse levantar das velas é nosso, é responsabilidade nossa, é querer estar nessa presença, é querer estar nesse ambiente. Vai, Misael. Eu quero estar nesse lugar onde o... Vai, canta aí, querido, vai. Você pode ficar de pé. Oh, é sobre esse lugar, irmãos. Eu quero estar nesse lugar.
Não, 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 não. Em sua presença. Em sua presença, Senhor Jesus. É sobre esse lugar, irmãos. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença. Em tua Senhor, em tua presença. O vento do Espírito Santo, querido, ele sopra sobre esse lugar, irmãos. Sopra, Jesus. Sopra, Jesus. Oh, sopra, Jesus.